Hello, people! É um grande prazer, né, estar aqui nessa nova modalidade de ensino, com muita saudade de todos vocês, e eu espero, na minha aula de hoje, transmitir o máximo de conteúdo e assunto para que vocês possam aprender, tá bom? Veja bem, antes de começarmos tudo isso, nós vamos fazer um review dos assuntos que a gente teve no volume 1, tá? A gente vai fechá-lo hoje. No volume 1, nós trabalhamos as estratégias de leitura, né, que são aquelas scheme, scanning, tá? O cognatus, para que a gente pudesse responder algumas questões dentro de um texto, tá bom? Isso ficou na unidade 1. Aí nós temos também o present tense, que são os tempos do presente, no qual nós trabalhamos o verbo to be, o presente simples e o presente contínuo. Como vocês podem ver aí, to be, simple present and present continuous. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar esses mesmos to be, o simple past e o past continuous. Bem, vamos relembrar aqui um pouquinho o que nós vimos na nossa aula presencial, a utilização desses tempos aqui nas conjugações. Quando nós falamos de to be no presente, nós utilizamos I, you, he, she, it, we, you, it, they, que são os pronomes pessoais, né? Todo mundo está lembrado que a gente não vai formular nenhuma frase em inglês sem utilizarmos esses pronomes pessoais. Aí o que foi que a gente fez? No to be, nós colocamos am, are, para essas três pessoas, is, e para essas três últimas pessoas, are. Essa foi a formação do to be que nós vimos na unidade 2. Depois nós passamos para o simple present. Já no simple present, nós estudamos como conjugarmos os verbos na forma afirmativa, negativa e interrogativa, né? Que a gente utilizou o sujeito, I, you, he, she, it, we, you, it, they. Aí depois nós fomos para suas conjugações, colocando aqui nas duas primeiras pessoas o verbo normal, sem nenhum tipo de flexionação. Aqui na terceira pessoa nós conjugamos o verbo ou flexionamos esse verbo, colocando S, ES ou IES, porque a gente viu nas aulas anteriores. E aqui você vai colocar o verbo em sua forma normal, beleza? Aqui é o verbo to be no presente, aqui é um verbo conjugado no presente simples e vimos o presente contínuo, do qual a gente pega emprestado aqui o verbo to be, tá? Ó, coloco I, you, he, she, it, we, you, it, they, tá? Ó. Já pegou aqui, aí eu pego o verbo to be que está aqui, vou colocá-lo conjugado aqui, ó. I am, you are, he, she, it is, coloco o verbo conjugado aqui. Aí o que é que eu vou fazer em seguida? Vou pegar o verbo principal e vou colocá-lo no gerúndio. O que seria o gerúndio? O acréscimo em inglês do sufixo ing, tá? Que a gente vai colocando no verbo. Se eu pego o verbo work e o coloco aqui, ele recebe o ing, working, trabalhando. Então eu tenho eu sou ou eu estou, eu trabalho, eu estou trabalhando. Então, essas foram as formações que a gente viu na unidade 2. E observamos a negativa e interrogativa desses tempos aqui, só para que a gente possa relembrar, tá bom? Agora, como eu disse, na aula de hoje nós vamos partir para a aprendizagem
dos mesmos verbo to be, do verbo principal e do gerúndio no passado. Beleza? Então vamos observar esses detalhes aqui. Todo mundo viu aqui, ó, que eu tenho am para a primeira pessoa no presente, are para a segunda pessoa, terceira pessoa is, e primeira, segunda e terceira do plural, eu tenho aqui o are. O que é que vai acontecer no passado? No passado, eu pego o verbo to be e o transformo de am para was. Então fica I was, eu era, eu estava. Quando eu digo I am, é eu sou, eu estou. Aqui eu já vou colocar were. Então eu tenho you were, que é a forma do passado do verbo to be. Para a terceira pessoa, eu coloco was. Então fica he was, she was, it was. E para we, you, it, they, eu coloco were. Então tá aqui. Se eu tenho I am a good student. Se eu tenho essa frase aqui, em que eu estou dizendo eu sou um bom estudante, quando eu for colocá-la no passado, eu vou fazer a modificação apenas aqui no verbo to be, que eu coloco I was a good student. Pronto, agora nós temos uma oração no passado, em que a ação aconteceu. Então é dessa maneira que você vai utilizar aqui o verbo to be, ok? Para a transformação do simple present para o past, aí a coisa complica mais um pouquinho, mas a gente tem como aprendermos isso aqui. Como complicar mais um pouquinho? Porque é necessário a gente entender que no passado simples existem os verbos regulares e os irregulares que seguem formações diferentes. E é o que a gente vai ter que aprender aqui, tá bom? Quando o verbo ele for regular, ele tem uma regra própria, que seria a do acréscimo do sufixo ed no verbo como regra geral. Mas existem as exceções a essa regra. Quais seriam as exceções? O acréscimo do sufixo apenas de e ed para suas formações. E os verbos terminados em CVC, que a gente chama isso aqui de sanduíche de vogal, no qual a gente pega a vogal que está no meio aqui, ó, entre duas consoantes, e faz uma modificação nesse verbo. Como é que a gente vai fazer isso aí? Pois bem, antes da gente partir logo para o passado, veja como é simples você fazer a transformação logo direto do presente contínuo para o passado contínuo. É só você fazer a mudança aqui. Você retira o am, coloca o was, aí fica I was working. Eu estava trabalhando. Na primeira frase, eu estou trabalhando. Agora, eu estava trabalhando. Aí você muda para o were, você estava trabalhando. E assim você vai fazendo as mudanças nas demais pessoas, utilizando was e utilizando o were aqui para a formação, tá bom? Então, o presente do verbo to be é I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Para o passado, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, it, they were. Já para o presente contínuo, você coloca o verbo to be aqui no presente. Para o passado contínuo, você coloca o verbo to be no passado. E aqui, há alguma modificação? Não, as mesmas regras que vocês aprenderam de colocar o ing, porque tem um monte de regrinhas, né, que a gente viu durante toda a aula presencial, que é a forma correta de colocar o ing, que a gente
vai ter um tempinho para revisarmos isso. Então, a gente vai aqui trabalhar, nesse momento, somente as regras dos verbos, que são bem extensos, do passado simples. Pois bem, vou apagando aqui para ficar mais fácil da gente entender como transformarmos aqui o passado dos verbos. Muito bem, coloquei aqui em destaque o Simple Past. Vamos lá, vamos começar pela primeira regra. O que foi que eu disse? A regra geral para se colocar um verbo regular no passado é acrescentando a ele ed no final. Então, se eu digo to work, esse verbo ele é regular. Veja como é que ele ficaria no passado. Ó. Você apenas acrescentaria a ele ed. Então, worked. Então, to work, trabalhar, trabalhou. Beleza? Até aqui não tem, acredito que nenhuma dificuldade. Veja aqui, ó. To teach, que é ensinar. Tá vendo? Aí agora você vai acrescentar a esse verbo ed no seu final. Teached. Pronto. Tá certo aqui essa formação? Não. Não está certo, por quê? Porque esse verbo aqui, ele é irregular, tem sua própria forma de passado. Por isso que não dá para você sair colocando ed em todos os verbos, tá bom? Você tem que lembrar sempre que existem umas regrinhas específicas para os verbos irregulares. Aí é onde entra o estudo individual de cada um de vocês, tá? Cada um, porque não tem nenhum professor que possa dizer, ó, essa regra aqui é específica para você aprender os verbos irregulares. É necessário vocês treinarem bastante e eu vou mostrar aqui daqui a pouco as páginas em que vocês encontram uma relação de verbos irregulares para vocês estudarem. Pois bem, se eu tenho aqui a regra geral acrescentando o ed, beleza? Ó, acrescentando o ed, nós temos uma outra aqui, ó, que é acrescentar o d. Como? Se eu tenho aqui o verbo love, que é um verbo bastante conhecido por vocês. Love, que é amar, quando você for colocá-los no passado, basta acrescentar a letra d, porque a letra e já tem aqui no verbo. Então não é necessário vocês fazerem nenhuma outra modificação, é só acrescentar o d aqui. Então amar, amou, tá bom? Então você acrescentou aqui o d apenas. E vamos aqui para o ied. Como é que eu vou fazer isso aí? Aí é onde é aquela regrinha em que você tem aqui, por exemplo, se você tem o verbo obey, que é o verbo obedecer, que é um verbo regular, e tem o verbo to study. To study, que é o verbo estudar. Se vocês forem colocar esses verbos aqui no passado, vocês têm que lembrar do seguinte, ó. O Y aqui nesse caso está sendo precedido por uma vogal. Já nesse outro caso aqui, ó, ele está sendo precedido por uma consoante. Quando isso acontece, vocês devem usar nessa primeira regra aqui, a regra geral. Você vai colocar o sufixo ed aqui. Pronto, obede. Então, obedecer, obedeceu. Já nesse caso aqui, como ele está sendo precedido por uma consoante, vocês devem eliminar o Y, ou retirar o Y e acrescentar ied a esse verbo, substituindo o Y. Então, nós temos a regra geral, em que você acrescenta o ed, os verbos terminados pela letra E, vocês acrescentam apenas a letra D para sua formação, e os verbos terminados em Y, vocês devem observar qual é a letrinha que antecede esse Y. Se for vogal, usa a regra geral aqui, acrescenta ed. Se for consoante, você substitui o Y por ied. Agora nós vamos aqui para a regrinha do CVC. CVC significa consoante, vogal, consoante. Então, se você tem um verbo em que segue essa regrinha de consoante, vogal, consoante, vocês devem fazer algumas mudanças. Por exemplo, stop, vet,
Eu tenho aqui dois verbos, tá vendo? Ó? Stop e that. Mas você tem que lembrar que os verbos, além de serem divididos em regulares e irregulares, eles têm as suas divisões silábicas, nos casos monossílabo, dissílabo, trissílabo e polissílabo. Em inglês, você utiliza essas formações também. Veja bem, ó, aqui, stop, eu tenho apenas uma sílaba. That, apenas uma sílaba. Veja que, se você olhar o verbo aqui do fim para o começo, que é a regra que devemos utilizar aqui, ou um método para que você possa identificar a consoante, a vogal, a consoante, a vogal e a consoante, você vai ver aqui o sanduíchezinho aqui da vogal, tá vendo? Quando isso aqui acontecer, você deve repetir a última consoante e em seguida acrescentar o ED. Stop. Aqui, that, você repete a última consoante e acrescenta o ED. Então é dessa maneira que vocês devem fazer quando os verbos forem regulares, terminados por esse sanduíche de vogal. Mas muito cuidado, porque dentro dessa regra existem algumas exceções. Vamos a elas. Verbos terminados por X, preste atenção, verbos terminados por X e por W, tá? Alguns autores, né, incluem essa regra aqui do Y, né? Porque alguns acham que aqui é CVC, tá? CVC, que na realidade é isso mesmo, consoante, vogal, consoante, colocam eles aqui nessa regra. Mas eu gosto muito de separar para que vocês possam entender melhor quando ele é vogal e Y, quando ele é consoante aqui. Aí fica mais fácil de você entender a regrinha. Aqui nesse caso, o X e o W, aí vocês não devem dobrar a letra final. Por exemplo, se eu tenho um verbo fix, que é fixar, que é consertar, veja que tem um sanduíche de vogal aqui, ó, consoante, vogal, consoante, tá bom? Só que você apenas acrescenta o ED. Você não vai dobrar o X, né? Seguindo a regra geral aqui, que terminou em CVC, se ele tiver só uma sílaba, você faz isso, tá? Aí, vou dar aqui, por exemplo, snow, que é nevar, nevando, nevou, aliás, você, ó, sanduíche de vogal. Então, você só acrescenta aqui, tá? Beleza? Então, essas aqui são as regras iniciais aqui para o acréscimo dos verbos regulares, tá bom? Lembrando que nós não temos só verbos monossílabos em inglês, nós temos aqueles que têm mais de 2 sílabas. Aí quando isso aqui acontecer, aí vocês devem se preocupar com outra regrinha básica, tá bom? Vamos a ela. Vou aqui retirar essa primeira parte, né, que vocês já com certeza aprenderam, tá vendo? Como colocar ali o ED e o D. Vamos observar aqui, eu tenho o verbo prefer, que é o verbo preferir. Open, que é o verbo abrir. Tá vendo? Ó? Se você notar, todos os dois verbos têm esse sanduíche de vogal aqui, ó. Consoante, vogal, consoante. Consoante, vogal, consoante. E aí, tem muita diferença, mas vamos observar que esses verbos aqui, ó, tem 2 sílabas, prefer, open. Se você observar, aonde recai a sílaba tônica desse verbo aqui, ó, prefer, no for. Então, se a sílaba tônica recair na primeira sílaba aqui, ó, se você tem que contar o verbo assim, tá? Para ficar mais fácil você entender, caiu aqui na primeira, você repete. Aí acrescenta o ED, beleza? Mas, observa aqui, ó, open. Open, a pronúncia, ou a sílaba tônica está aqui na segunda, tá vendo? Ó? De lá para cá, primeira, segunda. Aí você só acrescenta o ED, não dobra, tá bom? Então,
essas são as regras para os verbos regulares. Então, eu vou fazer bem rapidinho aqui para vocês entenderem. Como é que eu vou fazer com o verbo regular? Né, no passado, acrescentar como regra geral é de, mas existem as exceções. A primeira são aqueles verbos terminados pela letra E, que eu só acrescento o de. Os verbos terminados em I, precedido de consoante ou vogal, que eu faço a mudança. Se for precedido por vogal, eu só acrescento o ED. Se for consoante, eu troco o Y por IED. Tá? Os verbos que tem no seu final CVC, que é consoante, vogal, consoante, eu tenho que saber se ele é de uma só sílaba ou mais de uma sílaba. Para quê? Para que eu possa fazer as conjugações corretas, ou as flexionações corretas. Se tiver só uma sílaba terminada em CVC, eu dobro a última e acrescento o ED, com exceção dos terminados em X e W. E se ele tiver mais de uma sílaba, 2, 3 em diante, eu tenho que saber aonde essa sílaba tônica recai. Se for na primeira aqui, eu dobro e acrescento o ED. Se não for, coloco apenas a sua formação geral. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido tudo sobre os verbos regulares. Agora, vamos para os verbos irregulares, para que a gente feche esse assunto aqui. Os verbos irregulares, como eu disse, eles necessitam de bastante estudos, tá bom? Vamos para a primeira regra geral dele. Todo verbo regular tem aquelas formações. Todo verbo irregular, ele tem passado próprio. Passado próprio. Tem sua própria forma de passado. Então, se eu digo write, eu tenho a sua própria forma de passado, que é wrote. Se eu tenho buy, eu tenho a sua própria forma de passado, bought. Se eu tenho fly, eu tenho a sua própria forma de passado, flew. Tá vendo? E assim sucessivamente. Aí você tem que observar que nada daquelas regras que foram ditas, terminou em E, terminou em Y, precedido de consoante, e precedido de vogal, não vale nada quando você fala de verbo irregular, porque ele tem a sua própria forma de passado. Por isso que a gente tem que aprender, como esse verbo aqui, qual é o passado dele? Aí você tem que dar um estudo naquela tabelinha. Geralmente as tabelas, elas são divididas em infinitivo, passado simples e particípio passado. Como é isso? Veja bem, eu vou novamente colocar o verbo to work aqui. To work, como eu disse, é um verbo regular. Tudo bem. Como é que eu vou colocá-lo no passado? Vou acrescentar a ele o sufixo ed. Agora eu vou colocá-lo no particípio passado. Ele vai ficar do mesmo jeito. Então a gente entende que todo verbo regular, ele tem o passado e o particípio passado iguais. Então eles podem ser considerados biformes, tá? Já o verbo irregular, aí ele tem 3 classes diferentes. Quais são essas classes? A primeira, uniforme. A segunda, biforme. A terceira, triforme. E o que seria esse? Uniforme, biforme, triforme. Por exemplo, se eu tenho aqui o verbo could, no passado ele fica cut e cut, no particípio passado. Notem que as 3 formas são iguais, tá vendo? Infinitivo, passado e particípio passado. Então aqui é um verbo uniforme. Eu vou pegar isso aqui, buy. Se eu coloco to buy aqui no passado vai ficar bought e no particípio passado do mesmo jeito. Tá vendo? A grafia deles, tá vendo? Grafia idêntica. Então ele aqui é chamado de biforme, porque tem 2 formas iguais. Quando ele tem 2 formas iguais,
ele é classificado como biforme. Mas cuidado, tá? Esse biforme aqui, ele pode ser essa com essa iguais, ou essa com essa iguais, ou como está aqui, não importa, tá? Contando que ele tenha duas formas iguais. E o verbo triforme é aquele que tem as três formas diferentes, seja na mudança de uma letra, de lugar, ou na sua formação. Ó, vou pegar esse daqui, to write. To write, que é o verbo escrever, aí vai ficar no passado escrito assim e no particípio passado assim, ó. Então você nota que ele tem três formas diferentes. Então, write, wrote, written. Viu aí, ó? A pronúncia e a escrita dele fica diferente. Então, os verbos irregulares, aí você tem que partir lá para a tabelinha para estudar, tá bom? A princípio, nós cobraremos de cada um de vocês apenas as formações do infinitivo e do passado de cada um dos verbos, tá? Mas eu dou um conselho aqui. Estudem a tabela por completa, tá? Porque nós vamos estudar mais à frente os tempos perfeitos, como past perfect, present perfect, em qual você vai utilizar a terceira parte da tabelinha, tá bom? Então eu espero ter contribuído muito aí para vocês terem aprendido esse assunto, tá? A gente revisou lá no iniciozinho da aula tudo sobre os tempos no presente, do to be, né, do próprio presente simples e do presente contínuo. Já na aula de hoje a gente deu mais ênfase ao passado, tanto do to be quanto do passado simples e do passado contínuo. Não esqueçam que todas as regras aqui, elas só valem para a forma afirmativa. Por quê? Porque na negativa do passado, você não utiliza essas regras que a gente foi colocando aqui. Por exemplo, para nós colocarmos uma frase no passado na forma negativa e interrogativa, nós utilizamos sempre um verbo auxiliar, que é o did, que é esse auxiliar aqui, ó. Did, tá vendo? Então veja bem, então aqui eu tenho o auxiliar did, né, que vai formar as formas negativa e interrogativa. Vejamos aqui, se eu digo você trabalhou aqui ano passado, last year. Então fica you worked. Então aqui eu tenho o verbo no passado, veja que o verbo work é um verbo regular, lembra da regrinha? Quando ele vai para o passado, recebe ed. Então, quando você olha para essa frase, você vê aqui, ó, você trabalhou aqui ano passado. Agora eu quero colocar na forma negativa. Aí eu coloco o sujeito, pego o auxiliar did, acrescento a ele partículazinha not, né, e pego o verbo e retiro o ed que eu tinha colocado aqui. Isso aqui desaparece porque o auxiliar não aceita, tá? Então você retira ele aqui e completa o restante da oração. Aí você vai dizer assim, ué, e o verbo voltou para o presente? Não, ele continua no passado, embora a forma dele seja de infinitivo, mas o did aqui está indicando que esse verbo está no passado ou qualquer outro que esteja ali, tá bom? Eu posso pegar o did mais esse not e abreviá-lo? Sim, posso colocar o did it, que é bastante usado, tá bom? Se eu quero fazer a pergunta, eu começo a frase com did, depois o sujeito e novamente coloco o verbo em sua forma normal, sem nenhuma flexionação ou qualquer alteração que eu faça nele. Vou lá
Escreva o restante da frase e põe o ponto de interrogação. Tá aí. Então é assim que a gente vai fazer. Afirmativa, negativa, interrogativa. Isso é válido também para os verbos irregulares? Sim. Você pega o verbo, volta ele para sua forma de infinitivo. Não esqueçam disso. E para finalizarmos a aula de hoje, vamos responder a essa pergunta. Você está perguntando, você trabalhou aqui no ano passado? Você responde, yes, I did. Sim, eu trabalhei. Ou então você pode dizer, no, I didn't. Aí aqui sempre você põe a abreviada. Ok? Espero que vocês tenham entendido. See you later. Goodbye. Bye.